Meus irmãos, muita paz. Minhas irmãs queridas, muita paz. Que Jesus nos abençoe. O projeto Manuel Filomeno de Miranda, idealizado pelos trabalhadores do Centro Espírita Caminho da Redenção, ele trata sobre orientações em relação à mediunidade, o fenômeno, o seu desabrochar, os cuidados, a necessidade do preparo, a educação diante das atividades práticas. E nós vamos pincelar algumas coisas hoje, alguns tópicos em relação à mediunidade, baseado nesse projeto, o projeto Manuel Filomeno de Miranda. Dentro da temática compromisso mediúnico. E nós temos alguns pontos interessantes dentro do compromisso mediúnico. O primeiro deles é identificando o compromisso. Não é? É quando a pessoa se percebe médium. Não é? E aí nós temos algumas orientações dentro desse projeto. Nós sabemos que a mediunidade é uma faculdade inerente à criatura humana que desabrocha em qualquer idade do ciclo reencarnatório. É uma faculdade que tem uma predisposição orgânica que propicia o contato entre o mundo espiritual e o mundo carnal. Nós sabemos que nós temos 5 sentidos e esses 5 sentidos nos propiciam o contato com o mundo material, com o mundo de relação. A mediunidade é um outro sentido que nos facilita e nos propicia a comunicação com o mundo espiritual. Muitas vezes, quando no início do desabrochar da mediunidade, muitos companheiros dizem: eu não pedi para nascer médium. E nós costumamos brincar dizendo: não pediu, implorou. Porque, em realidade, a mediunidade, ela, enquanto fenômeno, a mediunidade, enquanto sentido também orgânico, ela não acontece por acaso. Normalmente, o espírito solicita e é preparado para reencarnar com essa faculdade de forma ostensiva. Para isso, a sua glândula pineal é preparada para isso. A glândula pineal é o órgão efetor e o órgão transdutor da mediunidade, graças aos seus cristais de apatita. André Luiz já dizia, na década de 40 para 50, que a glândula pineal é a sede da vida mental do espírito. Então, normalmente, a mediunidade, ela é espontânea, independe de religião, de classe social, porque ela tem uma predisposição orgânica. A pessoa já nasce com o corpo físico preparado para isso. Ela é uma faculdade neutra, ou seja, o direcionamento dela para o bem ou para o desequilíbrio vai depender do próprio médium. Ela não é fonte dos distúrbios que a pessoa possa ter, né? Porque ela é um sentido, como os outros 5 sentidos que nós possuímos, não é? A mediunidade, às vezes, quando mediunidade de prova, ela pode trazer algum desconforto pelo próprio inusitado do fenômeno, não é? Das visões que às vezes as pessoas têm, de ouvir. Então, muitas vezes, nesse desabrochar, é natural que traga uma certa inquietação. Não é todo dia que você está vendo espíritos, que você está ouvindo espíritos, que você está sentindo a presença dos espíritos. Isso não acontece com todas as pessoas. Allan Kardec dizia que todos nós somos mais ou menos médiuns. Entretanto, em uns, essa mediunidade é mais ostensiva. No momento em que a pessoa se percebe médium, que ela vai à casa espírita, e o espiritismo é a doutrina
que trabalha de forma mais consciente, de forma mais esclarecedora, de forma mais competente sobre os fenômenos mediúnicos. Evidentemente, no momento em que essa faculdade desabrocha, nós devemos nos preparar para a tarefa, nos preparar para o compromisso. E às vezes, equivocadamente, em algumas casas, quando a pessoa desabrocha a mediunidade, imediatamente ela é indicada a participar de uma reunião mediúnica. Nós não somos médiuns apenas 1h30, 2 horas por semana, durante a reunião mediúnica. Nós somos médiuns 24 horas por dia. Por isso, a necessidade de um preparo. E por onde começa esse preparo? Pelo estudo. Um estudo sistematizado. Primeiro, da doutrina espírita na sua amplitude. Depois, focando na mediunidade. E depois ainda, focando mais ainda no tipo de mediunidade que aquela pessoa tem. Por exemplo, vamos supor que seja um médium de psicografia. Então ele vai estudar a doutrina espírita na sua totalidade, ele vai estudar a mediunidade na sua generalidade e ele vai focar na psicografia, que é a modalidade mediúnica que ele tem. Então o estudo é imprescindível. Juntamente com o estudo, a reforma íntima. Porque o estudo vai nos trazer a base científica do fenômeno. E a reforma íntima vai nos ajudar a angariar companheiros espirituais elevados. Quanto mais nos melhoramos, mais elevadas são as companhias espirituais que estão conosco. E essa reforma íntima, que é, como o próprio nome já diz, ela é interior, ela é seguida da prática do bem, do exercício prático do bem, do trabalho em benefício ao outro. Não necessariamente apenas o trabalho mediúnico, mas o amor, a caridade, a solidariedade, a fraternidade, a escuta, o estar atento em fazer o bem aos outros. Isso também faz parte do desenvolvimento mediúnico, da educação mediúnica. Não é apenas estar na sala. Nós somos médiuns, volto a afirmar, 24 horas por dia, todos os dias da nossa atual encarnação. É importante todo conhecimento do mecanismo que acontece dentro da sala mediúnica, dos componentes e dos papéis dos componentes dessa reunião, de como a tarefa se desenvolve, a importância da concentração, de estar focado dentro da sala mediúnica, não deixar os pensamentos nos levarem para longe, por isso a importância do exercício de concentração, apurando a sensibilidade, né? E a partir daí, com um bom dirigente, com bons doutrinadores, as comunicações vão acontecendo de forma equilibrada e de qualidade. Evidentemente existe, né, nós falamos da identificação do compromisso, depois o preparo do compromisso e compreender esse compromisso, não é? Normalmente, quando o médium começa a trabalhar, vamos tomar aqui, por exemplo, o médium de psicofonia ou de incorporação como exemplo, não é? As comunicações que se dão através dele têm relação com ele. Então, muitas vezes, são espíritos que se comunicam, que que foram inimigos do passado. Espíritos que normalmente estão com ele no dia a dia, são semelhantes a ele. Espíritos que antes dele encarnar, ele se comprometeu a ajudar em alguma tarefa. Companheiros que ele nem conhece, mas que sofrem, que são os filhos do Calvário. Aqueles mais endurecidos, os inimigos do bem, que muitas vezes ele também não conhece, mas são inimigos do bem. Aqueles que tentam tirá-lo do caminho, se transformam em seus obsessores por questões
de débitos do passado, mas também os mentores espirituais, os guias espirituais, os afetos. E é interessante perceber isso, que aqueles que nos amam, eles nos procuram. E quando eles percebem que nós estamos nos direcionando para o bem, eles se aproximam mais ainda para nos auxiliar na tarefa. Então, muitas vezes o médium pensa que só se comunica por ele, só vai estar perto dele aqueles que ele feriu no passado, se transformaram nos seus obsessores, os espíritos sofredores, os espíritos inimigos do bem. Não! Os bons também se aproximam, porque o trabalho que ele está se dedicando é um trabalho de amor, é um trabalho de bondade. Então, os luminares, os espíritos mais elevados, não nos deixam sozinhos. Não nos deixam sozinhos. Outro detalhe que é importante a gente chamar a atenção é que muitas vezes o médium, ele passa por alguns sofrimentos e ele pensa que esses sofrimentos têm a ver com o fenômeno mediúnico. E nós temos que perceber que não é bem assim. A mediunidade sendo um sentido, ela vai ser exercitada. Agora, o meu processo reencarnatório em relação às minhas dívidas não vai ficar zerado porque da mediunidade. A mediunidade não vai ser um privilégio. A mediunidade não é um castigo. A mediunidade é um instrumento para a evolução, para servir os outros e para o nosso processo de crescimento. Então, se eu trago alguns processos que estão inseridos na lei de causa e efeito, algumas provas, alguns testes, algumas expiações que eu tenho que passar, se foi isso programado para eu experimentar, sendo eu médio ou não ostensivo, a coisa vai acontecer. Então, se eu estou passando por determinado sofrimento, não é porque eu sou médium. Não é por causa da mediunidade que eu estou sofrendo. Não. Esse é um outro processo meu. A mediunidade é um dos itens do meu processo encarnatório. Não é ela que gera os meus sofrimentos. Ela é um instrumento para eu crescer. Isso tem que ficar bem claro. Porque tem pessoas que dizem assim, depois que eu entrei no espiritismo, eu comecei a sofrer. Não. Você iria passar por esse sofrimento de qualquer jeito. Foi misericórdia você entrar no espiritismo e deixar o espiritismo entrar em você para que você pudesse melhor enfrentar essas dificuldades que você iria enfrentar, independente de estar na doutrina espírita ou não, independente de ser médium ou não. Isso deve ficar bem claro. Mas toda tarefa de amor, toda tarefa de dedicação tem consolações. Consolações. Isso é claro. Se você planta amor, você vai colher felicidade. Então, à medida que você começa a servir, e você faz isso não esperando nada em troca, mas pelo prazer que isso te dá, pela alegria que isso te dá, isso já é um galardão. A alegria de poder fazer o que gosta, sentir prazer em fazer, o seu círculo de amizades espirituais vai aumentar cada vez mais. Cada vez mais você terá espíritos gratos pelo bem que você fez, espíritos felizes pela sua transformação. Não é? A sua percepção ela vai se ampliar. O serviço do amor ele vai se dilatar. E os espíritos dizem que é como se você vivesse 2 encarnações em uma, quando você se dedica ao bem, dentro do trabalho mediúnico. Sem falar que você vai estar pelo menos uma vez por semana, de forma mais direta, em contato com o mundo espiritual, percebendo a imortalidade da alma, fortalecendo a fé. Evidentemente, nem todos que adentram a doutrina espírita vão trabalhar mediunicamente. Tem pessoas que quando entram no centro, o foco dela é ir para a mediúnica. Mas não é necessariamente.
Você pode estar num movimento espírita, você pode estar numa casa espírita, sem necessariamente participar da reunião mediúnica. Existem outras atividades, evangelização infantil, existe o departamento doutrinário ou cultural, existe o departamento assistencial, os estudos, enfim. A casa espírita oferece um leque, e nós já falamos sobre isso em um vídeo específico sobre a casa espírita. Ela oferece um leque de oportunidades. Então nós vamos ter amigos, muitos amigos no plano espiritual. E por fim, santificar o compromisso. Isso é maravilhoso. É o momento em que você já identificou, passou por um preparo para a tarefa, compreendeu o significado, tendo suas consolações, suas alegrias e muito trabalho, e agora você vai santificar. E para isso, temos que passar por alguns obstáculos. E o primeiro obstáculo somos nós. As nossas imperfeições. A necessidade de nos transformarmos, né? A necessidade de buscar cada vez mais vencer os nossos desajustes, vencer os nossos desequilíbrios, as nossas deficiências, perceber que nós somos ainda novatos, né? Ainda somos inexperientes, ter a postura sempre de aprendiz. Outra coisa muito importante é ter, nos primeiros momentos, orientadores competentes. Não é? Porque muitas vezes a pessoa chega na casa espírita, diz que sentiu um arrepio, que viu um vulto, e aqueles que coordenam de forma despreparada já conduzem essa pessoa para a sala mediúnica sem um preparo. Todo trabalho, o nome já diz, dá trabalho. Dá trabalho. E o trabalho mediúnico, a tarefa mediúnica, é uma tarefa que dignifica. Não devemos levar na brincadeira. A fenomenologia espírita é coisa séria, é ciência. E como diz Kardec, ninguém estuda uma ciência brincando. E se querem participar da parte prática dessa ciência, é necessário um estudo profundo para, entendendo todo o fenômeno, todo o processo, possamos em realidade ter um trabalho eficiente e sermos verdadeiros servidores de Jesus Cristo nessa seara mediúnica. Que Jesus nos abençoe.